Estamos de volta com Conversa Aberta, a discussão sobre a nova Lei de Ordenamento Territorial de Joinville. Nesse bloco, vamos discutir como vai ficar a mobilidade urbana na cidade e o que a lei vai mudar para você que anda de bicicleta, de ônibus e até mesmo de carro. Arno, a mobilidade, segundo as propostas para a nova lei, a mobilidade de Joinville deve melhorar? Piorar. Por quê? Primeiro porque a LOT em nenhum momento levou em consideração a mobilidade urbana. Não foi discutido em nenhum momento da criação da LOT as questões de mobilidade. Elas foram discutidas em separado. No caso, em alguns locais, existe um aumento de potenciais construtivos, ou seja, vai aumentar gabarito e usos, ou seja, vai aumentar a demanda, e as ruas naquela região não estão preparadas para isso. Essa é uma das questões. Porém, nós estávamos discutindo no bloco anterior que a mobilidade, ela depende do transporte público, ou a boa mobilidade, ou as boas práticas de mobilidade dependem do transporte público. O grande problema de Joinville hoje, na questão, é que se escolhe o carro contra o transporte público e contra o ônibus. Por quê? Um dos fatores não é só o conforto, a falta de ar-condicionado, a impontualidade, muitas vezes gerada pelos próprios carros, mas também o preço da passagem. Como é que se faz para atrair passageiros? É no preço. A pessoa deixar o seu carro em casa e ir de ônibus para o trabalho. Outra que o Gilberto até pode confirmar, na pesquisa de origem e destino, feita em 2010, constatou-se que existe uma grande quantidade de pessoas andando de carro, andando a pé, por não ter o dinheiro para andar de ônibus. Alguma coisa está errada e muito errada. Nós devemos discutir, primeiro, não há isenção nenhuma para o transporte público. Não há isenção de ISS, ICMS, o óleo diesel, que se diz prioridade do transporte público, mas ele não recebe nenhum subsídio. O chassi do ônibus não recebeu nenhum subsídio como recebeu o carro. Ou seja, existem várias formas de você diminuir o preço da passagem, diminuindo alguns custos fixos. Essa é uma forma. Outra questão que deve ser discutida é a questão da gratuidade. Tem gente desempregada que não consegue entrar no ônibus, mas tem gente empregada que recebe gratuidade, que todo mundo paga por essa passagem. Então, são N fatores que devem ser discutidos, inclusive a matriz energética. Por quanto tempo nós continuaremos poluindo essa cidade com óleo diesel despejado pelos canos de escape dos ônibus? Isso deve ser discutido já, não deve ser discutido depois, porque depois as pessoas estarão no hospital com infecções respiratórias. E outra coisa também é o desenho urbano. O desenho urbano interfere também na questão da mobilidade. Curvas mal feitas ou mal desenhadas, problemas de buracos no sistema ou a falta de manutenção, são inúmeros fatores que vão envolver ou atrapalhar a mobilidade. Essas são questões claras que não foram discutidas na LOT e sim separado. Ainda, quanto à mobilidade, nós devemos ainda tentar encontrar soluções para os intermodais. O a pé em calçadas que é impossível andar, sem sombra. A bicicleta com apenas, a grande maioria, as inseguras ciclofaixas, não ciclovias. Outros intermodais que devem se juntar a esse modelo do transporte público. Então, o sistema de transporte, inclusive o táxi, eu encaro como um modal de transporte público e não transporte privado. Isso tudo deve se juntar num grande plano de ação do governo e ação privada para que as coisas melhorem. Então, isso deve ser começado já. Não é falar que existe um plano para 2030. Eu não vejo nada de concreto acontecendo que vá em direção a isso. Não se discute, por exemplo, matriz energética. A concessão do transporte público continua sendo adiado ad infinitum a sua nova concorrência. Alguma coisa está errada nessa cidade. Gilberto, você concorda aí
no que o Arno falou? Nessa questão da matriz energética, nos incentivos para o transporte, é perfeita, é isso aí mesmo. Isso não é política, não se trata nem tanto de política municipal, se trata de uma política nacional, né? Então, a matriz energética, né, do Brasil, né, e a indústria do automóvel sempre foi bastante incentivada, né, pela questão do emprego, geração de emprego também, né, só que trouxe esse problema para as cidades, né, o uso indiscriminado do automóvel. Então é preciso reverter esse processo, né, é preciso que hajam políticas públicas, né, de incentivo mesmo, de desoneração do sistema de transporte público, que, em resumo da história, é baixar o custo da tarifa, né. Se eu tiver uma tarifa mais barata, um ônibus com melhor qualidade, né, se eu tiver vias preferenciais ou exclusivas de ônibus, né, aquela pessoa que ocupa um automóvel, ela vai começar a perceber que o ônibus está circulando mais rápido, que oferece, e para isso tem que ter investimento, oferece um conforto, né? E aí sim ela começa a trocar de modal. Enquanto o valor da tarifa for alto, a comparação sempre é feita dessa forma. Quanto eu vou pagar se eu estiver andando de carro, quanto eu vou pagar se eu estiver andando de ônibus. E aí não se mede o custo que isso tem, que cada um tem para a cidade como um todo. Bom, agora, só para complementar, nessa fala do Gilberto, a gente percebe que nós podemos ainda, o carro dificulta a mobilidade do transporte público. Nós temos que desenhar a cidade para que ela dificulte o andar do automóvel. É inverter a lógica. Eu li em algum lugar mais ou menos o seguinte: os portugueses colonizaram o Brasil. Os carros colonizaram as cidades. Por aí, nessa lógica, mais ou menos. E nós temos que acabar com esses colonos. Ok. A verticalização... A visão tem que ser inversa. A pessoa que está usando o automóvel, né, ela tem que ter consciência que ela é uma dentro do automóvel, e dentro do ônibus eu tenho 60 pessoas, né, ou mais, né? Então, essa visão, vamos dizer assim, de certa forma egoísta, né, ela tem que terminar, né? Eu tenho que, se eu vou dar prioridade no trânsito, eu vou dar prioridade para o coletivo. O individual vai ter o seu espaço, mas em primeiro lugar o coletivo. Até porque ainda não temos ainda a cultura como na Europa, né? Onde hoje as pessoas, por exemplo, a gente vê muitos carros, aí até carros enormes com uma pessoa só dentro, né? Exatamente. E na Europa, hoje em dia, o que mais a gente está vendo, o que está acontecendo, são exatamente na questão da carona, né? É o que está sendo feito em questão de compartilhamento, né? Queria falar agora com você sobre a verticalização e ampliação do número de apartamentos na área central. Não pode prejudicar o trânsito, Gilberto? Bom, primeiro no miolo central, né, que a gente chama hoje de zona central tradicional, nós não estamos aumentando o gabarito. O gabarito, pelo contrário, ele está sendo reduzido, tá? Em função de ser uma área mais histórica, tem diversos prédios, né, de característica histórica, então nesse miolo está sendo oferecido um gabarito menor. No entorno do centro, em algumas áreas, sim, daí está subindo mais a altura dos prédios, né? O importante não é essa tanto... altura, Gilberto, por exemplo, hoje, assim, qual é o limite hoje no número de andares nos prédios? Hoje nós temos, né, na zona central, são 18 pavimentos. Tá, né? vai passar para quanto? Que na verdade chega a 20, porque eu posso fazer mezanino, que não conta como pavimento, e posso fazer 60% da cobertura. Então, em termos de altura, é uma altura de um prédio de 20 pavimentos. Pela nova lei, são 45 metros, ou seja, isso equivale a 15 pavimentos, né? Só que aí eu posso ter, através de outorga onerosa ou transferência do direito de construir, ou seja, da compra de potencial construtivo, eu posso chegar a 66 metros,
que aí é um prédio de 22 pavimentos. Porém, não no miolo central, daí na área mais de entorno do centro. Longe daquelas torres de Balneário Camboriú, né? Bastante longe, bastante longe. Houve uma proposta inicial de se construir... Porque houve, é isso que eu ia falar 90 com você, metros de altura, tá? Só que na discussão que houve no Conselho, nas audiências públicas, se voltou, né, a ideia de ter prédios não tão altos, né? E mais ou menos, claro que em algumas áreas isso subiu, né? Mas em geral, assim, o potencial construtivo que a lei nova está oferecendo, ele é menor que o que a lei atual oferece, tá? Ok. Se somar os potenciais. Ô Arno e Gilberto, antes de a gente continuar com o nosso bate-papo, vamos acompanhar o trajeto que uma radialista, a Nayara Larsen, faz todos os dias. Ela vai e volta do trabalho de bicicleta. Vamos acompanhar? Para entender melhor a vida dos ciclistas em Joinville, vamos conversar com a jornalista e ciclista Nayara Larsen. Nayara é radialista e produtora na Rádio Joinville Cultural e usa a bicicleta todos os dias. Eu já ando de bicicleta desde a adolescência, né? Mas sempre perto de casa, ou andando mais aos sábados. E há uns 3 anos, para condicionamento físico, eu resolvi comprar uma bicicleta melhor e vir para o trabalho de bicicleta. Então passei a fazer essa rotina diária da minha casa até o meu trabalho, que fica aqui próximo no centro também. Quais são as maiores dificuldades que o ciclista encontra na cidade quando sai de bicicleta no dia a dia? Eu vejo que a questão não são nem as ruas tanto, assim, pelo menos o trajeto que eu faço é um trajeto próximo do centro aqui, né? Então as ruas estão boas. É muito mais a questão do respeito do motorista ao ciclista, assim, né? E respeito do ciclista também aos motoristas, enfim, ao trânsito, porque tem muito ciclista também meio louco. Mas essa relação com os motoristas é um pouco difícil, assim, o respeito às ciclofaixas, o respeito ao nosso espaço. Então isso precisa cuidar muito. Bom, vocês acompanharam aí a radialista Nayara, né? E sobre que ela vai e volta, trabalha o dia todo. Eu também conheço repórteres e apresentadores também aqui que vão trabalhar e usam bastante as ciclovias, né? Bom, precisa fazer muito ainda pela ciclovia, porque a cidade que tem, assim, ainda Joinville para outros estados, outras cidades, é conhecida como a cidade da bicicleta. Agora, nós que moramos aqui, certo? A gente vê bastante bicicleta. Agora, ciclovia realmente pela cidade boa, que possa circular, a gente não vê. Quando é que isso daí vai poder realmente trazer essa mobilidade também, que hoje está em moda? Tá? Né? Por uma questão de custo, eu adquiri uma bicicleta elétrica. Eu vou e me desloco por 6 quilômetros entre a minha casa e meu trabalho, principalmente quando o tempo permite. Agora, eu já perdi as contas de quantas ou quase atropelamentos eu já sofri, principalmente na ciclofaixa, e não nas passagens ou nas esquinas, mas justamente nas ciclofaixas. Na questão que o Gilberto estava há pouco comentando sobre a verticalização, verticalização é um princípio de projeto. Adensamento é filosofia de cidade. Começou no começo do programa, a gente falou que a cidade mais densa e menos extensa, mais densa, menos extensa, é uma cidade mais barata. Isso é um modelo já propagado por vários modelos urbanísticos espalhados pelo mundo, onde um dos melhores que eu já encontrei foi o de Portland, nos Estados Unidos. O modelo lá se chama UGB, Limites das Fronteiras Urbanas. Ou seja, eu posso ampliar desde que eu estabeleça ou consiga as densidades em torno de 200, 250 habitantes por hectare, com todas as condições de vida. Teve só um problema naquela cidade, aumentou o valor das terras. Com as propostas nas faixas viárias, que a lote apresenta, nós vamos ofertar muito mais possibilidade construtiva. E uma coisa que ocorrerá com certeza será a desvalorização das terras ao longo das faixas viárias. Em todas elas haverá uma desvalorização do valor do metro quadrado, em função da ampliação das possibilidades sobre a terra. Essa é uma questão que deve ficar bem clara ao telespectador, ao morador de Joinville, sobre essa desvalorização pela oferta. É isso mesmo, Gilberto? Eu
minha visão já é um pouco diferente nesse sentido, né? Na verdade, assim, para explicar, até a faixa viária, ela, de certa forma, a gente já tem hoje na lei, podemos chamar, o nome é outro, né? A Zona Corredor Diversificado, né? Que são áreas ao longo dos principais eixos viários, onde existe uma distribuição, né? Digamos assim, um maior número de atividades é permitida, né? Na faixa viária é exatamente isso. Só que em vez de ser o lote que faz frente, nós temos uma faixa de 100 metros. Por que se pensou nesses 100 metros? Porque normalmente as atividades de comércio e serviço, elas preferem se instalar no eixo principal, né? E a gente tem exemplos aí como a João Colinha, a Blumenau, né? Rua São Paulo, que são vias que permitem uma verticalização, no entanto, essa verticalização não ocorre. Por que não ocorre? Porque são as vias movimentadas, né, com ruído às vezes muito grande, então o morador, ele não gosta de morar, né, nesse tipo de via, né? Então, esse adensamento, essa verticalização, ela está acontecendo logo atrás das vias principais, né? Então, ali é que tem saído os prédios um pouco mais altos, né? Por quê? Por causa da proximidade com o eixo principal, mas não o acesso direto, né? Então, o que se buscou aí na lei de ordenamento foi reconhecer isso. Eu estender um pouco mais essa faixa para 100 metros de largura, né? E ali eu vou ter os prédios com um gabarito maior, né? Em compensação, o que a LOT estava propondo era no restante das áreas reduzir o potencial construtivo. Então, por exemplo, no Aventureiro, eu posso, pela lei atual, fazer 6 pavimentos em todo o bairro, né? Pela nova lei, eu aumento esse potencial na faixa viária e reduzo nas demais áreas. Bom, nós estamos falando de verticalização, enfim, mas a gente não pode esquecer que com tudo isso da estrutura, nós temos o problema das enchentes aqui em Joinville, né? Como é que deve ficar a mobilidade nos bairros que costumam ter enchentes, como Bucarém, Anita Garibaldi, com adensamento nas áreas centrais? É que acontece que os 100 metros é para cada lado da via. O Aventureiro pode mudar de nome, porque não vai ocorrer em nenhum lugar no Aventureiro os miolos com redução, porque o bairro pode se chamar faixa viária. Ele inteiro ficou uma faixa viária, em lugar que não tem nenhum metro de esgoto. Outras questões da faixa viária é o seguinte: no eixo principal não ocorre a verticalização para moradia, então vai ocorrer atrás. Quando ocorre atrás, a via de trás, ela não tem uma dimensão para comportar essa verticalização. Aí nós não temos sol, nós não temos, afeta a ventilação, os carros à noite não conseguem passar um segundo carro na via, porque devido à caixa dela, um carro de cada lado impede que o fluxo dos veículos ocorra normalmente. Então, a faixa viária, ela permite que eu verticalize e acabe, por sua vez, também com a saúde das pessoas, pela falta de ventilação correta e da insolação. Porque o cálculo colocado na Mas LOT... isso faz parte das grandes cidades também, né? Sem estudo nenhum. Não, tinha São Paulo. A LOT foi feita aqui, ó, Sim. como uma telha, nas coxas. Por exemplo, na questão da altura dos prédios, foi definido primeiro a altura para depois estabelecer o ângulo de insolação. É dessa forma que eu estava lá. O Gilberto também estava lá quando foi votado isso. Não foi apresentado nenhum cálculo sobre os efeitos da insolação nos edifícios. Os efeitos da ventilação, que são necessárias à salubridade, não foi feito estudo nenhum. Definiu-se a altura e acabou a discussão. A cidade, a LOT, foi desenhada e escrita assim, de forma completamente amadora. Eu só, para não. contrapor assim, essa questão, uma coisa que a gente pode dar aí a garantia, né? Os recuos laterais, né, e os recuos frontais, eles não são mais flexíveis que os atuais, né? Então, à medida que o prédio vai subindo de altura,
ele vai tendo que recuar nos padrões que hoje se recua, nos mesmos padrões, né? Mudou ali a fórmula, mas o resultado que eu vou chegar é o mesmo, porque antes eu trabalhava com número de pavimentos e agora eu trabalho com altura. Então tem que ser feita uma fórmula diferente, mas em termos de afastamento lateral eu continuo tendo os mesmos que são exigidos hoje. O frontal hoje é 5 metros, esse está garantido. O que se tinha inicialmente era um ângulo, né? Ou seja, nas vias mais estreitas os prédios teriam que recuar mais. Isso foi bastante discutido no Conselho da Cidade, né? E no Conselho esse ângulo acabou, ele era mais baixo, ele acabou, ou seja, com um prédio mais alto eu ainda vou recuar 5 metros, né? E na proposta original eu teria que recuar mais. Porém, isso foi fruto de um debate. E os né? efeitos, e os cálculos, e a técnica. Arno e Gilberto, eu vou pedir para a gente levar essa conversa também para o próximo bloco. Nós encerramos aqui o segundo bloco, nós vamos para o terceiro e último. Bom, chegou o fim o segundo bloco do Conversa Aberta, a nova Lei de Ordenamento Territorial de Joinville. No próximo bloco vamos falar sobre as questões de construção e moradia. Voltamos em instantes, não saia daí.